Circle of Inevitability, capítulo 1165. Dois domínios estelares. Após isolar o mundo espiritual e sentir a intrusão dos grandes antigos dominadores restantes, Klein voltou sua atenção para a deusa da noite eterna, que ainda não havia acomodado completamente o rio da escuridão eterna, e para o mestre celestial, que ainda estava fazendo os preparativos finais, ambos mestres de uma sefira. Klein aproveitou os momentos restantes para tomar uma ação crucial. Usando a autoridade do caminho da porta, ele transferiu todas as pessoas e objetos restantes não alinhados com as divindades exteriores deste domínio estelar para outro domínio estelar significativamente mais distante. Isso servia tanto para ganhar mais tempo para seus aliados quanto para dispersar as forças inimigas, dividindo o campo de batalha e minimizando a interferência entre os simbolismos utilizados em cada área. Klein poderia ter replicado as habilidades de equilíbrio do caminho do árbitro para dividir as forças igualmente entre os campos de batalha, mas isso teria efeito limitado sobre os grandes antigos dominadores e teria prejudicado sua capacidade de intervir no outro campo de batalha. No nível dos grandes antigos, era possível responder a orações em todo o universo e exercer influência sobre ele como um todo. No entanto, em combate real, a área de efeito imediata geralmente se limitava a um único sistema estelar ou à zona de radiação de um buraco negro. Esse nível de influência era alcançado principalmente por simbolismos orientados à realidade, como os do Dominador Supernova ou Calamidade da Destruição. Em termos mais simples, Lumion poderia reduzir ou aumentar a frequência de desastres em todo o universo, ou criar desastres em qualquer local conhecido, mas seu alcance de detecção não excederia um grande sistema estelar, a menos que conexões místicas pré-estabelecidas existissem nessas áreas. Durante o combate, os impactos simbólicos de curto prazo de Lumion também permaneceram confinados a essa área, com apenas pequenas perturbações administráveis se espalhando por todo o universo. Quanto mais distante do campo de batalha, mais fraca a perturbação. Nesse contexto, usar o poder da porta para separar os dois campos de batalha pela distância reduziu efetivamente a suscetibilidade de Klein aos efeitos negativos das influências simbólicas exercidas pelas divindades exteriores, como o supervisor de alta dimensão e o monarca da decadência. Ao mesmo tempo, preservou sua capacidade como rei do espaço-tempo de intervir no outro campo de batalha quando necessário. Esta também era uma tática para manipular os inimigos, redirecionando seus alvos e dispersando suas ações. Klein podia então reservar tempo para interceptar aqueles que desejava confrontar, evitar aqueles que precisava contornar por hora e enganar aqueles que esperava iludir. Nem Lumion, nem a deusa da noite eterna que estava em processo de acomodar o rio da escuridão eterna, nem outros detentores de Sefira como Grisha Adam se opuseram à transferência do Lorde dos Mistérios, permitindo que o domínio estelar se transformasse. Planetas sem vida e várias estrelas vindas de diferentes direções emergiram diante deles. Com seus objetivos abruptamente removidos, os grandes antigos dominadores imediatamente se prepararam para saltar pelo mundo astral para persegui-los. Nenhum deles tentou ficar para trás e confrontar o Lorde dos Mistérios Klein. Embora muitos entre eles cobiçassem profundamente o castelo de Sefira, as singularidades dos caminhos do tolo, da porta e do erro, seus instintos lhes diziam que era mais fácil e prático buscar a Sefirot que ainda não haviam desenvolvido a consciência plena. Por que correr o imenso risco de se envolver com um pilar para se apoderar de sua Sefirot? Além disso, não era como se eles pudessem acomodá-lo completamente. Mesmo que algum grande antigo dominador se sentisse tentado a atacar o Lorde dos Mistérios, eles tinham que considerar uma dura realidade: não podiam agir sozinhos. E sem a névoa incerta para coordená-los e unificá-los em uma aliança,
Ninguém ousava apostar em receber apoio se ficassem para trás. Se deixado sozinho contra Klein, o destino do gênio poderia muito bem se repetir, embora com muito mais dificuldade. Os papéis de caçador e presa podem se inverter. Quando alguns dos grandes antigos dominadores entraram no mundo astral, Grisha Adam, em um domínio estelar diferente, de repente mostrou uma expressão de dor. Ele imediatamente se libertou da enorme cruz a qual estava preso, transformando-se em um gigante radiante cuja cabeça alcançava o reino astral. Sob seus pés jazia o mar do caos, abrangendo todas as cores e possibilidades. Atrás dele, arrastava-se uma longa sombra com 5 cabeças, enquanto um sol brilhava na parte de trás de sua cabeça. Tempestades e relâmpagos giravam ao seu redor, e em suas mãos, ele segurava uma torre branca feita de livros, adornada com olhos de latão. Ele ergueu a mão direita e apontou para o mundo astral. Instantaneamente, conceitos abstratos e marcadores simbólicos ali se transformaram em caos, atrasando os grandes antigos dominadores de alcançar este domínio estelar. Senhor do mundo astral, Grisha Adam, alcançando temporariamente o equilíbrio através do retorno das singularidades dos caminhos da Torre Branca e do Tirano, manifestou a força um estado próximo ao de um grande antigo e empregou o simbolismo mais crítico da onisciência e onipotência para perturbar o mundo astral, ganhando tempo. Os grandes antigos dominadores, agora atrasados ou desorientados no mundo astral, ou ainda se preparando para entrar nele, encontraram simultaneamente o Lorde dos Mistérios Klein. A deusa do destino apareceu com 3 corpos lado a lado, todos de forma feminina e vestidos com vestidos brancos simples, mas elegantes. A figura à esquerda tinha olhos fundos e rapidamente usou ambas as mãos e um tier ilusório para tecer gotas prateadas de destino em uma rede, que convergia em riachos. Essas correntes fluíam para o corpo do meio, que não tinha braços, chegando ao nó atual do rio do destino, fundindo-se a ele e avançando em direção à borda do vazio. A figura à direita não tinha cabeça e segurava uma faca ilusória prateada e negra nas mãos, cortando partes dos afluentes do rio do destino. A tecelã de todos os destinos, o símbolo do julgamento final, a eterna deusa do futuro. Quando a deusa do destino estava prestes a entrar no mundo astral, sombras distorcidas emergiram dentro do prateado e ilusório rio do destino. Elas nadaram do passado e do futuro em direção ao nó presente e em direção à verdadeira forma da deusa do destino. Isso causou uma estagnação no fluxo do rio do destino. Enquanto isso, o dominador supernova, composto de incontáveis sóis explosivos, viu-se cercado por uma porta estrelada após a outra. Essas portas brilhantes preencheram o cosmos, dobrando-se e quebrando-se sob sua intensa atração gravitacional. No entanto, cada vez que uma porta quebrava, outra aparecia em seu lugar, cobrindo o domínio estelar e bloqueando o caminho para o mundo astral com inúmeras camadas de portões sobrepostos. Camadas e mais camadas de portas. A árvore mãe do desejo assemelhava-se a uma árvore gigante humanoide coberta por escamas caóticas. Sua superfície era adornada com frutos cristalinos sedutores, flores brilhantes e sedutoras, diversos emblemas metálicos, corações negros, tumores expostos e moedas de diferentes civilizações. Nas extremidades superiores da árvore havia 2 cabeças. A inferior era masculina, de olhos fechados, exalando desejos bizarros. A superior era feminina, com cabelos verdes e um rosto de extraordinária beleza, possuindo um charme que demonstrava diretamente afeição. Um após o outro, clãs usando cartolas de seda e sobretudos pretos cercavam a árvore mãe do desejo no vazio. Todos eram marionetes, pessoas mortas, fantoches desprovidos de desejo. Participando simultaneamente de 3 batalhas,
O Lorde dos Mistérios Klein também voltou seu olhar para o círculo da inevitabilidade. Este era formado por 3 corpos dispostos em círculo. O que estava voltado para a esquerda era negro como o breu, com um rosto sinistro e malicioso, aparentemente composto dos pecados mais profundos e caóticos. O que estava voltado para a frente era prateado, emagrecido e tomado pela dor. O que estava voltado para a direita irradiava luz sagrada, pura e redentora, emanando solenidade e compaixão por todas as coisas. A luz dos 3 corpos se entrelaçou em um tom preto prateado. Após breve deliberação, Klein decidiu não impedir que o círculo da inevitabilidade entrasse no mundo astral. Isso foi baseado na primeira dica do gênio: o círculo da inevitabilidade trará calamidade, mas também é o anjo da redenção mais poderoso e genuíno do universo, uma chave para sobreviver ao apocalipse. Nessa questão, Klein escolheu confiar no gênio. Se seu lado falhasse, muitos grandes antigos dominadores, cobiçando a nação da desordem, se voltariam para apoderar-se da lâmpada mágica dos desejos, aproveitando sua conexão com a névoa incerta para derrubá-lo e devorá-lo em seu estado enfraquecido. Por enquanto, o campo de batalha de Klein permaneceria relativamente estável, com ocasionais explosões de mudança e intensidade. No entanto, o outro campo de batalha inevitavelmente mergulharia no caos. Uma das essências do destino era o caos, e colocar o círculo da inevitabilidade ali aumentava a probabilidade de criar oportunidades em meio à desordem. Optando por não interceptar o círculo da inevitabilidade, Klein aproveitou a oportunidade para se teletransportar para a fome primordial, que estava ansiosa para alcançar o mundo astral, lançou um engano e desapareceu. A fome primordial era um vórtice escuro que revelava dentes brancos à mostra e um líquido caótico que abrangia todas as cores. Seu exterior não apresentava mais sombras negras alongadas com cabeças diferentes, pois pareciam ter sido consumidas por ele mesmo há muito tempo. Após ser atingido por engano, o anel de dentes brancos escancarados da fome primordial quebrou 2 vezes sem encontrar nada de errado. Ele ignorou o engano e foi direto para o mundo astral. Seu estômago ilusório roncava, aguardando a digestão de sua refeição mais deliciosa. A influência de Grisha Adam no mundo astral não durou muito, apenas 2 ou 3 segundos antes que 5 grandes antigos dominadores alcançassem seus domínios estelares alvo por vários meios. Naquele momento, eles perderam a visão da luz. O universo já escuro parecia ainda mais mortal. Nas estrelas distantes, o gigante radiante atravessando o mar do caos, Lumian com suas 3 cabeças e 6 braços como a origem do desastre, e outras entidades estavam submersos em uma escuridão intensa e escura. Um rio ilusório, reto, insondável e incolor fluía da escuridão, em direção aos 5 grandes antigos dominadores. Em suas águas fantasmagóricas, nada flutuava. Asteroides que tentavam cruzar o rio afundaram em suas profundezas, mas uma figura permaneceu inabalável em sua superfície. Era uma figura feminina extraordinariamente grande, vestida com um vestido preto em camadas, mas sem adornos, com uma coroa de ferro sobre a cabeça e um véu fino cobrindo seu rosto, tornando suas feições indistintas, mas imbuídas de uma beleza tranquila. Seu corpo era cravejado de pontos de luz estelar. Asas pálidas brotavam de suas costas, enquanto 2 braços curtos e de pelos escuros se estendiam sob suas costelas e axilas, segurando uma espada larga laranja escuro e uma foice negra, semelhante à noite. Seus antebraços e mãos expostos pareciam jade esculpido, segurando um livro ilusório formado por serpentes emplumadas e enroladas. Escuridão eterna.
A deusa da noite eterna Amanises finalmente acomodou o rio da escuridão eterna com a assistência das consciências persistentes dos integradores do Dao da linhagem Raoli. Ponto.